Meus queridos, a paz do Senhor. Eu quero, neste momento, desenvolver uma reflexão na Palavra de Deus. E, para tanto, eu quero ler no Salmo 110, versículo 7, o que nós encontramos registrado. Pelo caminho, bebe do ribeiro, e prossiga de cabeça erguida. Queridos, todas as vezes que nós nos voltamos para a Palavra de Deus, para considerarmos um texto ou alguma das suas afirmações, nós temos que considerar a época em que o registro foi feito e nós temos que vivenciar, pelo menos na imaginação, a realidade da pessoa que escreveu. Então, quando nós lemos aqui esta orientação imperativa, não é? Estando de caminho, bebe do ribeiro. Nós imaginamos um caminhante se deslocando e sendo aconselhado a fazer uso do recurso hídrico que encontrou para que possa se refazer, saciar sua sede, enfim. E à luz desta afirmação bíblica, nós podemos estabelecer uma comparação com a nossa vida. É claro que nós somos caminhantes neste mundo, estamos aqui de passagem. Por exemplo, há um hino que diz: sou peregrino, só uma noite moro aqui. É uma realidade. Nascemos, crescemos, realizamos coisas, envelhecemos. Nem sempre envelhecemos, né? Muitos partem antes. Mas o fato é que nós estamos aqui de passagem. E quando eu me deparei com esta afirmação bíblica, eu fiquei pensando que há algumas realidades pertinentes ao caminhante. Por exemplo, há muitos caminhos pelos quais nós podemos passar. Uns mais fáceis, outros mais difíceis. Há caminhos que reclamam verdadeiros desafios, ou impõem desafios. Reclamam sacrifício, reclamam uma obstinação ferrenha para não abandoná-lo. E eu gostaria de colocar para os irmãos que entre as realidades pertinentes a todo caminhante existe a realidade do desgaste, do cansaço. Isso é fato. Todos aqueles que estão de caminho, mesmo nos meios modernos de hoje, até mesmo de avião, há um cansaço. Você viaja de carro, por horas a fio, há o cansaço, há o desgaste. Isso reclama uma parada, não é? Refazer as forças, esticar as pernas e fazer uma refeição. E se nós considerarmos a época em que os textos bíblicos foram escritos, ao caminhante não era oferecido esta fartura de assistência que temos hoje. Por exemplo, quando você segue uma estrada, você tem restaurantes, lanchonetes, enfim. Mas nesta época em que os textos bíblicos foram escritos, não havia essa fartura. Por exemplo, quando um exército se deslocava de uma região para outra, seu deslocamento era muito longo, talvez dias a fio de caminhada, era óbvio que se fazia necessário que batedores os antecedessem e verificassem qual a melhor rota. Tudo dependia de uma estratégia. E, queridos, quando nós pensamos que somos caminhantes, de fato, nós temos que encarar
algumas realidades. Obviamente que cada um de nós segue a sua estrada particular, né? A sua história, o seu contexto de vida, enfim. Mas uma coisa é natural a todos: o cansaço, o desgaste, as incertezas do que vai encontrar, as intempéries, né? Tão naturais que alcançam todos os caminhantes indistintamente. E me lembrando aqui do que a palavra de Deus diz: dê caminho, bebe do ribeiro. Então a necessidade de se refazer as forças, de se recompor em algum momento neste caminho, para que tenhamos condições de prosseguir. Eu gostaria de colocar aqui alguns pensamentos que me ocorrem quando eu estou meditando na palavra de Deus, e um deles é este: a importância de prosseguir sempre é que nos afastamos do que deu errado e nos aproximamos do que vai dar certo. Às vezes, queridos, na nossa caminhada, nós somos surpreendidos por coisas que não esperávamos. E isso quase que nos faz parar, desistir, retroceder. Mas, se continuarmos, nós nos afastamos do que deu errado e nos aproximamos do que vai dar certo. De maneira alguma, nós podemos parar diante de uma perda, diante de uma decepção, porque se pararmos, nós seremos vítimas de um atrofiamento. Isso será fatal para todos nós. Um segundo pensamento que eu gostaria de colocar é que o fim não é determinado pelo começo, mas pelo que acontece entre eles. O que eu estou querendo dizer? Não é porque algo começou ruim que tem que terminar ruim. Porque nem tudo que começou bem necessariamente termina bem. É preciso, se começou bem, é preciso haver uma vigilância, um cuidado, um zelo, para que o padrão seja mantido, os parâmetros respeitados, para que a qualidade do bom seja preservada. Mas e quem não teve um bom começo? Já que estamos falando de caminhantes, existem pessoas que foram tremendamente privilegiadas, crianças que nasceram em um lar, cujos pais são responsáveis, maduros, equilibrados, e além de uma formação moral, cívica, também lhe conferiram uma formação espiritual à luz da palavra de Deus. Mas e quando alguém não teve um bom começo? E quando alguém não se orgulha do começo da sua história, da sua infância, da sua adolescência? E quando o início da existência de uma pessoa, ele ocorreu dentro de um contexto totalmente adverso, negativo, degradante? E ao longo da vida, quando essa pessoa atinge a maturidade, obviamente que ele não tem saudades dos seus primeiros dias, e muitas vezes se vê vítima de tudo aquilo que sofreu no início da sua existência. Mas então, esta pessoa está condenada a cultivar esse padrão, esse contexto adverso, essas coisas negativas? Não, queridos, não. Por isso me ocorreu esse pensamento. O fim não é determinado pelo começo, mas pelo que acontece entre eles. Talvez alguém não começou bem, mas se no meio da caminhada ele reconhecer a necessidade e o poder de Deus
em intervir beneficamente na sua vida. E a Bíblia exatamente nos apresenta isso. A Bíblia existe com essa função pedagógica de ensino, a mensagem da palavra de Deus. É exatamente isso. É para que nós, criaturas mortais, cheias de defeitos, de pecados, vítimas muitas vezes de um contexto totalmente diverso, nós possamos entender que o Deus dos céus, o Deus que nos criou, não fica passivamente assistindo a nossa desdita, mas o seu desejo é nos restaurar. O seu desejo é mudar a nossa história. E quando nós lemos aqui neste versículo, dê caminho, bebe do ribeiro e segue de cabeça erguida, nos ocorre a ideia de que até chegar nesse ribeiro, o caminhante vinha de cabeça baixa, cansado, frustrado, sofrido. E não é verdade, queridos, que existem muitas pessoas, às vezes, até com uma condição social boa, sim, até com um nível cultural, a pessoa conseguiu, mesmo com todas as intempéries, mesmo com toda a adversidade da qual ele foi acometido, mas ele conseguiu se formar, se realizar profissionalmente, mas muitas vezes a sua estrutura emocional e psicológica, ela está presa a um passado sombrio que não lhe fez bem. Então, queridos, há algo lindo na mensagem bíblica, o Deus que restaura. Eu me lembro quando, cerca de 40 e poucos anos atrás, eu era um jovem, vencido pelo pecado, pelos vícios, e quando eu entrei em uma igreja, havia um pastor pregando a palavra de Deus. E naquela noite, ele pregou justamente isso. Deus te ajuda a começar de novo. Eu era um caminhante cansado. Eu era um caminhante ferido. Eu era um caminhante desacreditado. Mas naquela noite, queridos, eu entendi que eu podia ter um novo começo. Um novo começo. Quando nós lemos a palavra de Deus, aqui no livro de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 1, olha o que a Bíblia diz. Obviamente que era uma profecia, isso foi escrito séculos antes de Jesus nascer, mas se referia justamente à pessoa de Jesus, ao ministério de Jesus, à obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, pagando com seu sangue para que fôssemos alcançados por esta bênção. Então, o profeta Zacarias, inspirado por Deus, escreveu: haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Sim, queridos, há uma fonte aberta para todo caminhante. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, da mulher samaritana que veio tirar água naquele poço, como costumeiramente fazia. Mas quando ela chegou ao poço, ela descobriu uma outra fonte, que era Jesus, que ali estava. E Jesus disse àquela mulher: mulher, se você beber dessa água, você voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. O que é que Jesus estava dizendo ali? Ele estava dizendo para aquela mulher que já tinha uma história de frustração, ou frustrações.
Ele estava dizendo a ela, eu posso te confortar. Eu posso restaurar a sua estrutura emocional, psicológica, a sua vida moral. Eu posso te dar uma nova razão de viver. Se você crer e receber o que eu tenho para dar. Jesus estava dizendo do que ele poderia fazer e tem feito através dos anos na vida de todos quantos o têm reconhecido como Senhor e Salvador. Então, queridos, o versículo que nós lemos aqui, no Salmo 110, versículo 7, de caminho, bebe do ribeiro e prossiga de cabeça erguida. Não conheço a sua história. Não conheço o seu passado. Eu não sei das suas lembranças. Eu não sei do seu começo. Mas eu sei de uma coisa. Se você beber desta fonte, chamada Jesus, você será restaurado. Como eu fui, há mais de 40 anos atrás. Quando naquela igreja simples, eu ouvi esta mensagem. Deus te ajuda a começar de novo. E eu bebi do ribeiro. Eu bebi desta água. E sabe o que eu descobri, queridos? Eu quero citar um outro pensamento que me ocorreu em um momento em que eu meditava na palavra de Deus. A presença de Deus em minha vida repara danos e compensa perdas. A partir do momento em que você experimenta a graça, o perdão, o amor de Deus na sua vida, olha, há uma restauração. Ele nos restaura de verdade. Então, queridos, é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Estando de caminho, eu e você já estamos de caminho, não tem como. Quando a gente se dá por conta, nós somos pessoas, independente de quem foram os nossos pais, independentemente do contexto em que fomos gerados, criados, enfim. Mas hoje, aleluia, nunca é tarde para você tomar uma decisão. A escolha é sua. Então, uma vez que lhe é oferecido esta água vinda do céu, aleluia, então faça uso dela. Você tem que se valer disso. E você será restaurado. E nunca mais você vai caminhar da mesma maneira. De caminho, bebe do ribeiro e prossiga de cabeça erguida. Lembra quando trouxeram aquela mulher diante de Jesus? Os fariseus, os religiosos da época, mestre, esta mulher foi apanhada de adultério. Só trouxeram ela, né? Cadê o homem? Mas o propósito ali era testar Jesus. E Jesus então se agachou, começou a escrever na terra, e eles insistiram na resposta. E aí Jesus se levanta e diz, bom, atire a primeira pedra contra ela, porque segundo a lei deveriam ser apedrejadas. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E Jesus novamente voltou a escrever. E dali um tempo, quando Jesus se levanta, só está ele e a mulher. A suficiência e a falência. Uma vez perguntaram para mim, pastor, como é que o senhor define o Natal? Natal, nascimento de Jesus? Falei, o Natal? Muito bem. Para mim, é a mobilização da suficiência divina na direção da falência humana. É quando Deus se mobilizou para reverter um processo deletério, corrosivo e fatal na vida do ser humano. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, queridos, dê caminho, bebe do ribeiro e prossiga de cabeça erguida. Deus os abençoe, em nome de Jesus.